Na parte 1 eu relembrei as grandezas importantes, né? Velocidade angular, aceleração centrípeta, como que você faz a correlação disso com as grandezas lineares. E agora nós vamos fazer uma analogia, ou vamos estudar os movimentos de rotação, buscando uma analogia com os movimentos de translação. Muito bem, então nós vamos abordar os seguintes conceitos aqui. Energia cinética de rotação, vamos definir, falar de momento de inércia, nós vamos falar de torque e vamos falar de momento angular. Torque é possível, é provável que você se recorde do final do seu primeiro ano do ensino médio, quando foi trabalhado o equilíbrio, por exemplo, de um banco, alguma coisa assim. Nós vamos voltar naquela situação também e vamos trazer esse contexto que nos interessa aqui. Muito bem, vamos começar com energia cinética de rotação. Um corpo rígido que está em rotação, né? Por exemplo, aqui eu peguei a situação de um DVD, né? Então, se isso aqui é um corpo rígido que tá em rotação, isso quer dizer que cada pontinho dele, cada porção desse corpo, o ponto P, o ponto Q, um ponto qualquer aqui nessa região, um outro ponto nessa região, ou seja, vários pontos estão rotacionando ao mesmo tempo, tá? Então, eu posso pensar numa energia cinética de rotação, já que tenho vários pontos dele que estão se movimentando, ou seja, rotacionando em um determinado ponto. Se a gente pensar na translação, né, quando você tem um objeto indo de um ponto até o outro, a energia cinética de um corpo é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Só que a gente viu que a velocidade de um corpo, quando esse corpo está rotacionando, aqui obviamente nós estamos supondo que a velocidade seja constante, tá? A rapidez, a velocidade de giro, ou seja, estamos trabalhando com um objeto que esteja em movimento circular uniforme, ela pode ser escrito como ômega vezes o raio, onde o raio é a distância do centro do eixo de rotação, né, do ponto do eixo de rotação até o ponto em si. Tá? Fazendo essa substituição aqui, a gente chega aqui a energia cinética, passa a ser m massa vezes ômega r ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui vai dar massa vezes ômega ao quadrado, r ao quadrado, dividido por 2. Tá? Isso, então, a gente faz para um único ponto. Isso aqui, essa continha que a gente fez aqui, é uma conta que é válida para apenas um ponto. Só que eu tenho um corpo rígido. O que eu tenho que fazer para achar a energia do corpo rígido inteiro, ou seja, do corpo como um todo? Simplesmente eu somo a energia de todas as partículas. É claro que eu não vou entrar aqui nos aspectos avançados, mas a ideia é justamente você fazer um somatório sobre todos os termos, sobre todas as partículas que formam a substância, sobre cada pontinho desse aqui que compõe, no caso aqui, ó, esse disco, né, esse DVD. Então, para o corpo inteiro, né, eu teria o seguinte: para todo o corpo, eu teria que a energia de rotação, energia cinética de rotação, vai ser o somatório de todas as massas vezes o ômega vezes o raio de todos eles, aqui ao quadrado, tudo isso dividido por 2, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou somando todo mundo aqui. Perceba que eu não estou nem sendo muito rigoroso aqui com o índice do somatório, de 1 até infinito, enfim. Só para indicar a ideia, tá? Eu estou somando a energia de todos os pontinhos. Do P, do Q, se isso aqui for um ponto A, ele também, aqui é um B também, enfim. Estou somando todo esse pessoal. Aqui vem uma coisa importante. Se isso é um corpo rígido, e aí vem uma observação interessante, se isso é um corpo rígido, o ômega de todo mundo é o mesmo. Por quê? Porque o corpo é rígido. Então isso quer dizer que quando um ponto daquele objeto termina uma volta, todos os outros também terminam. Todos os outros também terminam. Então isso é extremamente interessante. O que a gente pode fazer aqui nessa conta? A gente pode tirar esse ômega do somatório. A gente pode colocar ele para o lado de fora. E a nossa conta vai ter essa cara aqui, ó. Aqui vai ser o somatório, né, de MI vezes RI ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Tudo isso multiplicado por ômega ao quadrado, já que o ômega é único para todo mundo. Ou seja, esse carinha que está aparecendo aqui, ó, observe o que eu estou fazendo. Para achar a energia de rotação do corpo inteiro, eu estou somando a massa vezes o raio ao quadrado de cada pontinho, multiplicando pela velocidade angular e dividindo o resultado por 2. Perceba que este carinha que está aparecendo aqui, ó, está te passando uma informação a respeito da distribuição de massa daquele corpo em torno do eixo de rotação, já que R é medida em relação ao eixo de rotação. E M é a massa daquele ponto, é a massa
que está naquela determinada posição. Esse carinha aqui, ó, a gente dá um nome para ele. A gente chama isso aqui de I maiúsculo e ele recebe o nome de momento de inércia. Então ele vai aparecer aqui, ó. Quando eu estou calculando a energia de rotação, então, e eu chamo esse cara de momento de inércia, então eu posso dizer que a energia de rotação do corpo inteiro vai ser o somatório, né, que vai dar a energia do corpo todo. Vai ser 1I vezes 1 ômega ao quadrado dividido por 2. Essa expressão ela é muito relevante para a gente fazer conta, para aquilo que vai aparecer para nós aqui? Não vai. Eu nunca vi uma questão de PISM que pedisse que você fizesse cálculo usando esse tipo de conta aqui. Tá? Nunca vi. Mas, enfim, tá mostrado aqui, tá? Meu propósito ao mostrar essa conta para você foi mostrar duas coisas. Primeiro, que existe essa grandeza que se chama momento de inércia. De onde que ela surge? Ela surge justamente quando você vai pensar na energia de rotação de um corpo rígido, tá? E que está relacionado à distribuição de massa em relação a um determinado eixo de rotação, tá? Eu vou definir ela em mais detalhes daqui a pouquinho, tá? Mas outra coisa que eu queria que você observasse é o seguinte: olha como que é parecido a energia cinética de translação de um corpo, que depende de V, e a energia cinética de rotação, que é quando um corpo está rotacionando em torno de um eixo, tá? Aqui eu tenho massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Aqui eu tenho momento de inércia, que tem a ver com a massa, multiplicado pela velocidade angular, que é a velocidade de rotação, ao quadrado dividido por 2. Então aqui chamar atenção para essas características interessantes. Então o momento de inércia, no final das contas, ele quer dizer o quê? O momento de inércia é uma grandeza que vai medir a dificuldade de um corpo em rodar em torno de um eixo. Tá? O quão difícil é fazer um corpo girar em torno de um eixo? Isso porque se você passar eixos diferentes e forçar o corpo a girar em torno desses eixos, cada um deles vai apresentar uma dificuldade ou uma facilidade. Para determinados pontos, o giro é mais simples do que para outros. Certo? Então, por exemplo, pensando numa roda, você colocar o eixo de rotação bem no centro de um CD, de um DVD, alguma coisa assim, como estava no exemplo do slide anterior, é muito mais fácil dele girar do que se você colocar o eixo de rotação na borda dele. Vai dar muito mais trabalho. Tá? Com aspas no termo trabalho aqui. Então, a gente define o momento de inércia da seguinte forma: mede a dificuldade de um corpo rotacionar em torno de um eixo. Certo? Se o momento de inércia, que é representado pela letra I maiúscula, mede essa dificuldade, quer dizer que quanto maior o momento de inércia, que tem a ver com a distribuição de massa, como a gente viu, quanto maior o momento de inércia, mais complicado é fazer o corpo girar em torno daquele ponto. Quanto maior o momento de inércia, mais complicado é fazer o corpo rotacionar, o corpo entrar no movimento de rotação. Beleza? Então, guarda essa ideia. Então, a gente pode até anotar aqui, ó, quanto maior for o I, isso aqui quer dizer que é mais difícil de girar. Uma outra coisa importante eu estou dizendo que momento de inércia, que é algo que depende da massa, mede a dificuldade de um corpo para poder entrar em rotação, eu posso já começar a fazer uma analogia com o movimento de translação. Por que eu posso fazer isso? Porque no movimento de translação, quanto maior a massa do corpo, mais difícil é de tirar ele do repouso. Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia desse corpo. Então perceba que a semelhança aí vai além da terminologia, né? Então, se na translação a massa mede a inércia do corpo, quanto maior a massa, maior a inércia, mais difícil é tirar ele do repouso e colocá-lo em movimento, aqui eu tenho um comportamento parecido. Quanto maior o momento de inércia, mais difícil é alterar o estado de rotação desse corpo. Então, a gente pode colocar também que o momento de inércia é análogo à massa. O que a massa é na translação. Então, o que a massa funciona na translação, o momento de inércia vai funcionar na rotação. Essa é a ideia.